Na consciência de cada ser humano ficam registrados indelevelmente todos os atos, todos os fatos, todos os pensamentos e sentimentos, até os mais imperceptíveis, ocorridos na vida de cada um de nós. Muitos fatos da nossa vida estão arquivados em um processo judicial, que assim se torna parte integrante e documental da história de uma ou mais pessoas, registrando um momento de conflito e de luta pelos seus direitos. Portanto, preservar o arquivo judiciário do Estado do Rio de Janeiro é fundamentalmente uma atitude democrática, pois ali estão guardados registros e informações que ainda podem ser utilizadas a qualquer tempo e que marcam a história de um cidadão, de uma cidade, do Estado e do país. Dessa percepção nasceu um desafio: o de encontrar uma solução de ponta, a mais moderna disponível, e adaptá-la à ousadia desse propósito, de recuperar a memória da justiça, organizá-la e disponibilizá-la numa atitude pioneira, a de registrar todas as informações, mesmo as dos processos judiciais descartáveis. Mas como guardar, por exemplo, 6.000 processos, antes contidos em cerca de 60 quilos de papel, num único CD, com apenas 6 polegadas e algumas gramas de peso? Sonho? Utopia? Milagre tecnológico? A implantação do gerenciamento eletrônico de imagem nos arquivos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro é um pouco de tudo isso. É esse caso, ou essa história, que você vai conhecer agora. Era preciso organizar, reordenar, enfrentar sérios problemas, alguns muito graves, e partir para uma nova etapa no que diz respeito à memória do judiciário em nosso estado. Para começar, não havia funcionários para atender às solicitações de arquivamento, desarquivamento e rearquivamento de um acervo à época de 4,5 milhões de autos-findos, que somam atualmente 5 milhões. Como consequência, o atendimento às requisições das várias serventias judiciais, dos advogados e das partes levava em média de 30 a 45 dias. Na falta de estantes, essa imensa massa de documentos se estendia pelo chão dos 4 andares do prédio central do departamento e nos arquivos, no Fórum de Santa Cruz e em Morro Agudo. O estado dos prédios, inadequados para esse fim, era calamitoso. O prédio do Arquivo Central, por exemplo, construído no século XVIII, além da ação do tempo, o risco de desabamento era iminente. Apresentava toda a sorte de problemas, como infiltrações, riscos de incêndio. Estava exposto a constantes ataques de ratos, traças e cupins que destruíam a documentação que deveria estar sendo preservada. Na falta de inventário dos processos constantes nos maços, não havia um controle efetivo sobre o acervo ali depositado para prejuízo das partes. Na ausência da informática, a catalogação era feita precariamente com o uso de fichas. Diante desse quadro caótico, fazia-se necessária uma mudança de atitude para reverter essa dramática realidade e interromper uma grande hemorragia. A solução parecia distante, quase impossível. Por onde começar? O Tribunal de Justiça resolveu encarar esse desafio e buscou realizar vários projetos que tinham como objetivo minorar os riscos do prédio, preservando-se ao mesmo tempo todo o acervo, sem interromper a prestação de serviços de atendimento do arquivo. Para começar, procedeu-se ao levantamento e à organização de todos os documentos que foram colocados em 1.000 estantes adquiridas pelo tribunal especificamente para essa finalidade. O passo seguinte foi transferir parte dos documentos e processos para uma empresa de comprovada eficiência, não apenas na guarda, mas principalmente no atendimento às solicitações dos usuários, cerca de 800 por dia. A
Assim, essa empresa que já prestava com alto grau de eficiência o mesmo serviço para o Tribunal de Justiça de São Paulo, recebeu 1,5 milhão de processos não descartáveis, separados pelo pessoal do arquivo, segundo a tabela de temporalidade. Em parceria com esta empresa, procedeu-se ao planilhamento, classificação e identificação por código de barras de todos os processos solicitados diariamente. Hoje, esses processos são envelopados individualmente em sacos plásticos, lacrados e remetidos em caixas especiais aos usuários. Todo o controle do material requisitado é feito por funcionários do tribunal nas instalações da empresa. Outro projeto importante veio colocar o Tribunal de Justiça numa nova era no que diz respeito ao tratamento e movimentação de arquivos. Estamos falando do Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Imagens, que marca uma verdadeira revolução na história da justiça brasileira. Aqui, uma tecnologia jamais utilizada em nosso país está sendo colocada em prática na recuperação, indexação e disponibilização de documentos. Para que isso fosse possível, contratamos uma empresa de comprovada eficiência que trouxe do Canadá equipamentos e softwares que tiveram sua confiabilidade homologada pelo governo daquele país, já que o know-how utilizado não permite nenhum tipo de adulteração do material processado. O trabalho tem início com a avaliação dos processos em função da sua temporalidade. Feito isso, o material é encaminhado para a limpeza mecânica, preparo e restauração dos documentos avaliados. Todo o trabalho é permanentemente fiscalizado para garantir que o conteúdo dos documentos não sofra qualquer tipo de adulteração. A seguir, os documentos restaurados são relacionados de acordo com o número de páginas, recebendo a rubrica dos supervisores. Os documentos são encaminhados à central de processamento, onde tem sua imagem transformada em imagem digital, com 2 níveis de controle de qualidade, e são gravados em CD-ROM. Os documentos são gravados em 2 tipos de processos. São então indexados num 3º nível de controle de qualidade das imagens gravadas. Todas as etapas são permanentemente supervisionadas, procedendo-se ainda à confrontação por amostragem das imagens obtidas com os documentos originais. Cada mídia gravada e uma cópia recebem a rubrica de funcionários credenciados. E a partir daí, se consegue a disponibilização das páginas gravadas nesta mídia em estações de consulta e impressão. Os documentos digitalizados são entregues de volta ao departamento de arquivo, que confronta o número de documentos e páginas enviadas para gravar com o número de páginas de documentos devolvidos. O arquivo contratou ainda pessoal especializado e de apoio para dar suporte a essa nova realidade. Bem, você agora conhece um pouco melhor do esforço para preservar a memória do Poder Judiciário do Rio de Janeiro e da própria história do nosso povo, do nosso país. O mesmo esforço que já permitiu até agora guardar em apenas 100 CDs como esses que você tem em casa, cerca de 600 mil processos antes contidos em 6 toneladas de papel. Hoje, é possível recuperar e reimprimir em apenas 3 minutos grande parte dos processos sob a guarda do arquivo judiciário. As solicitações, que antes eram atendidas em até 45 dias, não levam mais do que 72 horas. A partir da preservação da nossa memória, do nosso passado, temos a certeza de estar caminhando em direção à justiça do futuro. A modernização do Arquivo Central do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro é uma garantia ao cidadão e um grande passo para uma justiça com mais qualidade, agilidade e eficiência.